Glória a Deus. Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Deixa eu compartilhar com vocês um recado da parte do Senhor. Eu penso que vai te ajudar bastante. Eu não sei se você vai lembrar de algo que eu citei para vocês. E eu falava assim: fique ligado, fique esperto com as últimas pregações do ano e as primeiras pregações do ano também. Quem lembra que eu falei isso? Isso já está acontecendo. E hoje eu estava ministrando pela manhã e eu falava com as pessoas, tanto pela manhã quanto pela tarde. As últimas mensagens do ano é Deus corrigindo a gente em coisas que a gente não conseguiu efetuar de maneira correta. Não fomos bem sucedidos. As primeiras mensagens do ano geralmente é Deus nos apontando: eu quero que vocês façam isso, siga isso bem aqui. Tem pessoas que simplesmente vão à igreja, nunca perceberam isso, mas já faz alguns anos que eu comecei a perceber as mensagens que Deus tem dado, as últimas do ano e as primeiras do ano, e eu tenho percebido isso. As últimas é uma correção daquilo que não foi bem sucedido, e as primeiras é um objetivo, é Deus apontando: faz dessa forma. E hoje Deus quer tratar algo conosco que precisa ser corrigido, porque se não for corrigido e a gente carregar isso para 2024, nós vamos sofrer muitas percas. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, por gentileza. Vou ficar mais pertinho de vocês. Vocês sentaram todo mundo tão longe. Vou ficar mais pertinho. Posso ficar pertinho de vocês? Pronto. Gálatas capítulo meia dúzia, gente. Obrigado, gente. Isso, Gálatas meia dúzia. Todo mundo achou, gente? Gálatas meia dúzia. O que acontece? Aqui o apóstolo Paulo ele vai falar sobre um assunto que nós não podemos mais errar. Existem coisas que às vezes nós vamos deixando acumular na nossa vida. Só que Paulo aqui, quando ele escreve isso aos cristãos que estavam na Galácia, por isso chamada a carta aos Gálatas, ele explica justamente isso, dizendo: olha, não errem nisso aqui. Isso aqui vocês têm que estar atentos para não acontecer com vocês. Errar no que, pastor? O que acontece? É muito comum, e quase todos nós já vivemos isso de maneira mais intensa ou mais suave, mas já experimentamos isso, que é você fazer o bem para alguém e você ser apunhalado pelas costas. Fazer o bem para alguém e não ser retribuído. Fazer o bem para alguém e a pessoa agir com ingratidão com você. Todos nós aqui já experimentamos isso, quer seja numa proporção grande ou pequena, mas nós já experimentamos isso. E certamente isso não é um sentimento legal de se carregar. Você saber que você fez o bem a alguém e essa pessoa não lhe retribuiu, isso começa a gerar uma maldade dentro de nós, porque esse sentimento muda quem nós somos. É impressionante quando você faz o bem para alguém e você não recebe isso em troca, quando isso não redunda para você novamente. É impressionante como isso faz com que você se feche. Muitas pessoas às vezes até dizem: a partir de hoje não vou ser mais bobo, eu ajudo todo mundo, quando eu preciso não sou ajudado. Frases como essa começam a surgir, e a pessoa se fecha, fala: quer saber? Vou pensar mais em mim, estou pensando muito nos outros e só tomo na cabeça, não faço mais nada. E a pessoa se fecha.
Ela não percebeu, mas a maldade de uma outra pessoa mudou quem ela é. Você consegue entender isso? A maldade do outro mudou quem você é. E é nisso que a gente não pode errar. Se as pessoas são ingratas, se as pessoas infelizmente não retribuem, isso não pode mudar quem nós somos. Eu não posso parar de fazer o bem porque alguém não me retribuiu. Quem eu ajudei quando eu pedi ajuda não me ajudou. Quer dizer, por causa disso eu vou parar de fazer o bem agora? E é nisso que Paulo está dizendo: não erreis. Vocês têm errado justamente aí. E aí por isso que eu pedi para você abrir em Gálatas, capítulo meia dúzia, o verso que eu quero estudar com você, é o verso 7. Diz assim: amados, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não se deixa ser zombado, porque tudo que o homem semear, isso também o quê? Mas ele começa a frase dizendo: não erreis. Não erre nesse ponto da maldade dos outros afetar quem você é, mudar quem você é, e de repente você se torna tão mal, tão seco quanto aquele que lhe foi injusto, quanto aquele que lhe foi ingrato. Você se tornou tão rude quanto ele. Paulo está dizendo: não seja assim, não erre nisso, não erre nisso. E aí ele diz: olha, Deus não se deixa ser zombado, e a lei de Deus é: tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Geralmente quando a gente lê esse texto, muitos de nós usamos esse texto para quê? Para aquelas pessoas que nos fizeram mal, para aquelas pessoas que nos prejudicaram de alguma forma. A gente usa esse texto, só que Paulo está dizendo: ei, calma aí, isso é uma via dupla. Não é só para quem lhe fez mal, não. Isso é para você também não parar de fazer o bem, porque se você não plantar o bem, você também não colhe. E tem muita gente que mudou tanto que já não planta mais o bem, e agora está vivendo períodos em sua vida onde ele não vê nada acontecendo. A pessoa diz: eu não entendo, eu oro, eu peço, eu vou na igreja, mas não é que nem antes. Parece que o céu está fechado para mim. É lógico, você parou de plantar. Você pode fazer o bem, você parou de fazer. E aí você está esperando uma colheita que não existe. Você não plantou, porque você talvez usou esse texto dizendo: não, mas tudo que o homem plantar ele vai colher. Mas você usou isso para quem te fez mal. Só que Paulo vai dizer: isso é uma via dupla. Não é só sobre quem lhe fez mal, mas é sobre você não deixar de fazer o bem também. E olha o que ele vai dizer. Isso não é coisa da minha cabeça. Leia e você vai entender. Verso 8, olha ele explicando que é uma via dupla aí, ó. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará, colherá o que, pessoal? A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o que, pessoal? A vida eterna. Ele está falando: olha, é duas vias. Você está usando esse trecho da Bíblia para falar sobre aquele que lhe fez mal e dizer para ele que ele vai colher também. Só que se você parar de fazer o bem, você para de colher também. E aí ele aponta as duas vias. Quem semeia na carne vai colher corrupção. E não é exatamente o que ele acabou de falar para nós não errarmos. Porque a palavra corrupção significa perder o sentido original de alguma coisa. Quando a gente conheceu a Cristo, nós começamos a se encontrar, a se entender, e a gente começa a perceber: então eu não nasci para ser assim, eu estou me descobrindo em Cristo, eu estou crescendo, e à medida que eu conheço a Cristo, eu vou entendendo por que Ele me criou
com qual propósito Ele me criou e que capacidade é essa que Ele colocou em mim, e talvez nem eu sabia. Eu não imaginaria eu pregando para as pessoas, jamais, mas isso já estava plantado dentro de mim. Eu lembro que uma das palavras que Deus me deu foi que Ele tinha me escolhido como profeta das nações, antes mesmo de eu nascer. Eu falei, como? Eu era tímido, como isso ia acontecer? Isso estava aqui dentro, eu que não sabia. Eu só fui descobrir isso em Cristo, assim como você também tem se descoberto em Cristo, tem percebido uma capacidade em você que não é sua, mas Ele plantou em você, e à medida que você conhece Ele, Ele vai te mostrando. Eu criei você, foi para isso. Eu criei você para ajudar as pessoas, eu criei você para liderar, eu criei você para orar pelas pessoas, para interceder pelas pessoas, para aconselhar as pessoas. À medida que você vai se conhecendo em Cristo, você vai entendendo o seu lugar. O que o diabo quer fazer? Quer fazer você perder esse sentido original, corrupção. Você começa a se achar em Deus, o diabo vai e te corrompe. E eu sempre gosto de usar isso como exemplo. O maior exemplo de corrupção é quando o político entra na carreira. As intenções são boas no começo, isso a gente não pode negar. A intenção é boa, eu quero ajudar o povo, quero ser uma voz do povo. A intenção é boa, mas do meio para o fim, a grande maioria, a gente conhece, se corrompe. Não é pouco não, não é pouco. Ou seja, aí a gente começa a questionar, cadê aquele discurso que falava que queria cuidar do povo, ajudar o povo? Cadê aquele discurso? O cara sumiu, nem liga para o povo mais. Pois é, a corrupção mudou completamente o coração da pessoa, ele se tornou alguém que ele não era. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Se você plantar na carne, você vai acabar errando e fazendo aquilo que o diabo quer, que você se corrompa. Mas aí o apóstolo Paulo fala, olha, isso aí é um plantio maligno, mas existe um plantio positivo, abençoado, benigno, que é quando você planta no Espírito, na direção de Deus. Deus fala, ajuda essa pessoa, e você vai lá e ajuda. Ora por essa pessoa, você ora. Estenda a mão para ela, você entende. Ah, mas eu já ajudei um monte de vezes. Se Deus falar para você ajudar mais uma vez, vai lá e ajuda. Quando você faz isso, você também vai colher. Quando você faz o bem, você vai colher disso. E é bem aqui o checkmate do diabo. Porque quando você se fecha, porque a pessoa não retribui, não é grata a você, você para de fazer o bem, só que você também para de colher. Seria mais ou menos assim. Vou tentar dar um outro exemplo para você entender melhor. Imaginemos que você tem um campo, o pessoal chama de uma quinta, um pedaço de terreno muito grande, e ali você planta, ali você tem a sua lavoura. Todo ano você está plantando e está colhendo de vento em polpa. Você fala, meu Deus, que bênção. Mas de repente surge uma praga no meio da sua lavoura, e enquanto você está plantando de um lado, a praga está comendo do outro. Aí você vem, trata do lado de cá a praga, e ela já está atingindo o outro ponto que você plantou, e você fica nessa guerra. Em todo aquele período de semeadura, você fica nessa guerra, lutando com essa praga, e você fica tão chateado que você fala, quer saber? Não vou plantar mais, chega, eu estou plantando tanto, e essa praga se levantou, não, chega, e você para de plantar. Só que no ano seguinte, você olha para o seu campo, para a sua quinta, e você diz, cadê minha colheita? Só que não há colheita para quem parou de plantar. Você consegue entender a analogia, a comparação? É isso que acontece com as pessoas. Irmão, nesses anos pregando o evangelho, eu vi muita gente boa se tornar ruim. Vi muita gente que tinha um coração do tamanho do mundo se fechar, se tornar uma pessoa de pedra, por causa da ingratidão, por causa da facada nas costas, por causa de traição, falta de retribuição. Por conta dessas coisas, a pessoa mudou.
Só que ela também parou de colher. E talvez eu estou falando com pessoas aqui, tanto aqui quanto na internet, que talvez dizem assim: eu não sei o que está acontecendo, não acontece mais nada de bom para mim. Não tem como acontecer. Você não planta mais, você se fechou. Por isso Paulo disse: não erre, não erre nisso. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então não pare de fazer o bem, não pare de fazer o que é certo, continue fazendo o que é correto, porque isso realmente vai voltar para você. E aí, o verso de número 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o que, pessoal? O bem. Você percebe o que está escrito aí? Não nos cansemos. Olha para cá, pessoal, não se perde não. Não nos cansemos. Isso mostra que existem alguns momentos na nossa vida que a gente se cansa. Você fazer o bem e as pessoas não retribuírem, isso cansa. E Paulo está dizendo: olha, não se canse. Eu sei que é difícil. Tem hora que você não é retribuído, você olha para aquela pessoa, você estende a mão e parece que a pessoa não quer ser ajudada, e você mais uma vez está ali. Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes o nosso foco está errado, porque nós fazemos o bem a uma pessoa aqui e nós esperamos que essa pessoa é quem vai nos retribuir o bem que nós fizemos a ela. Às vezes nós temos esse foco. Só que às vezes nós fazemos o bem a esta pessoa e Deus usa outra pessoa para nos retribuir. O bem vem de Deus, irmão. A retribuição, a recompensa, ela vem de Deus. E às vezes nós estamos olhando para aquela pessoa: mas ele não retribuiu, ele é muito ingrato. Ei, você plantou, pode aguardar. Deixa eu te explicar uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém. Você plantou? Isso vai voltar. Mas sabe qual é o nosso grande problema? É que às vezes, em meio ao nosso turbilhão de ingratidão que nós vivemos, de falta de retribuição que nós experimentamos, nós só focamos nisso e não percebemos que mesmo com toda essa ingratidão, mesmo com toda essa falta de retribuição, mesmo recebendo uma facada nas costas, tem coisa que você está colhendo já. Eu lembrei até de um rapaz que ele estava falando de um monte de coisa ruim que estava acontecendo na vida dele. Eu falei: é mesmo, mas mesmo com tanta coisa ruim, você comprou outro carro, comprou outra casa, fez isso, fez aquilo outro, reformou isso aqui, com todo esse turbilhão, mas a gente só foca na parte ruim. E é isso que Paulo está dizendo: não erre nisso. Você está plantando, isso vai voltar para você, mas não fica olhando para a ingratidão, não fica olhando para a falta de retribuição, para a traição que você recebeu. Não fica olhando para isso, só plante. A recompensa vem de Deus. Por isso ele está falando: não se canse. Se você olhar para o homem e esperar da pessoa que você fez a bondade, esperar dela, você vai se cansar. Mas aí ele aponta para nós, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos o que, pessoal? Desfalecidos. Você vê que a colheita não é para todo mundo, é só para quem não desfaleceu, só para quem não desistiu, só para quem continuou plantando bem, mesmo quando estava sendo traído, mesmo quando estava sendo apunhalado, mesmo quando estava recebendo ingratidão, mesmo assim a pessoa não parou de fazer o bem. Por isso a colheita veio para ele. Ele não parou, ele não desistiu, ele não desfaleceu. Eu sei que é difícil acreditar nisso, mas é um caminho que Deus ele colocou para nós trilharmos. Essa é a maneira que Deus quer que nós venhamos colher as coisas dele. Deus não quer que a maldade dos outros mude quem nós somos. É mais ou menos que nem Noé. No meio de uma sociedade completamente corrompida, ele foi o único que achou graça diante de Deus. Ele não se corrompeu.
Ele não se deixou levar. E hoje nós não somos diferentes de Noé. Estamos diante de uma sociedade completamente caída, onde o errado se tornou certo. E às vezes é uma luta a gente não tender a cair para o lado errado. É uma guerra conosco mesmo. O que nos mantém de pé é a nossa comunhão. E se nós não formos pessoas que preservam a nossa comunhão, então acabou. Acabou. Nós vamos começar a agir como as pessoas do mundo. Não vai ter diferença. Vamos se vestir como eles, vamos falar como eles. Vamos pensar, vamos falar que somos de Deus, mas é como diz o outro, a conta não fecha. Você fala que é de Deus, mas tem uns comportamentos que não encaixa, que não é condizente com Deus. Então é essas questões que Deus está falando para nós. Olha, nós precisamos corrigir isso. Você não pode carregar isso para 2024. Você não pode levar esse coração duro, petrificado para 2024. Você tem que chegar lá com o coração limpo. E você precisa ter essa consciência: eu não vou mudar por causa da maldade dos outros. Quem eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu oro. Simples assim. E aí eu preciso entrar num assunto um pouquinho mais profundo com você. Talvez você já sentiu também a mesma sensação de você querer ajudar alguém e não poder. Quem já sentiu isso? Pastor, eu queria tanto ajudar uma pessoa, eu não pude. E às vezes a gente se culpa por não poder ajudar determinadas pessoas. Aí eu vou te explicar o porquê. Existem momentos na nossa vida que tem gente que a gente quer ajudar e a gente não consegue. Existem pessoas que Deus vai ter que tratar. E uma das maneiras que Deus trata com algumas pessoas é fazendo com que ela colha o que ela mesma plantou. Tem gente que não tem noção da colheita que está vindo aí. Está plantando coisas malignas e não está percebendo. Tem gente tentando avisar quanto ao plantio dele, mas ele não quer dar ouvidos. Ele só vai entender que ele plantou coisa ruim quando ele começar a colher isso. Então, às vezes, quando você quer ajudar alguém e não consegue, talvez seja Deus tratando com aquela pessoa. E aí Deus tem que fechar a sua fonte, as suas condições, porque Ele sabe que se você tiver condição, você ajuda. Só que Deus não quer que você ajude. Aquela pessoa vai precisar ser tratada. Vou dar um exemplo ainda mais profundo, que isso é tão real e você vai entender. Você já viu que tem pessoas que toda vez que ela se aperta financeiramente, ela pede emprestado para alguém e sempre dá certo? Ela nem ora. Para que orar? Apertou financeiramente, fulano, rapaz, me empresta um dinheiro aí, eu te pago tudo direitinho e tal. E paga direitinho. Só que a pessoa, ela nunca se organiza. Ela sempre está nessa situação, sempre. Só que o que está acontecendo? Deus não conseguiu ainda tratar com ela, até que a porta, que seria o fulano, diz para essa pessoa: rapaz, eu não tenho como te ajudar dessa vez, me perdoe, eu não vou poder lhe ajudar. E a pessoa: tudo bem. E aí ela vai ter que aprender a orar, vai ter que aprender a ler Bíblia, vai ter que aprender a jejuar. Você consegue entender? Porque se toda vez tem alguém prestando dinheiro, ele nunca vai orar, nunca vai dobrar o joelho. A prova clara disso, me perdoe se eu estiver enganado aqui, se eu não me engano foi Mardoqueu, que disse para Esther, ele falou assim: olha, está vindo um decreto de Ramã para matar todos os judeus. E é o seguinte, não pense você, Esther, que você vai escapar porque você também é judeu, ou seja, judia. Você não vai escapar não, você pode ser a rainha Esther, mas quando descobrirem a sua descendência, você vai morrer também. E se você não fizer nada, o tio dela falando para ela: se tu não fizer nada, socorro virá de outra parte. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: olha,
Eu confio tanto em Deus que se você disser não para mim, o socorro vem, mas vem de outra parte. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Que confiança ele tinha. Tanto que, enquanto ele estava buscando a Deus do lado de fora, Esther, juntamente com as meninas que estavam do lado dela, também fazem um jejum para se apresentar diante do rei e pedir algo ao rei. Ou seja, elas não ficaram de braço cruzado, elas jejuaram, buscaram a Deus. A gente precisa aprender a buscar a Deus, porque às vezes estamos colhendo certas coisas e Deus está tratando com a gente para nos despertar. Você está aqui recebendo esse carão, mas só que é porque você faz isso com as pessoas também. Tu não gosta que ninguém te cobre, mas você também fica cobrando os outros. Você faz isso também errado. Você compra, não paga, a pessoa vem te cobrar. Não gosto que ninguém me cobre. Você faz igualzinho. Você faz igualzinho. Você compra, não paga, a pessoa te cobra e você acha ruim, mas tu faz igual. Você está colhendo o que você plantou. Você não entendeu isso? E às vezes Deus permite isso acontecer para tratar com você. Por isso que tem horas que a gente quer ajudar e não consegue. Eu lembro, meu irmão de vez em quando assiste as minhas lives. Eu lembro como se fosse hoje. Eu aconselhei ele, eu falei com ele, eu orientei ele, e ele não ouviu. Até que na época ele acabou sendo preso e tudo mais. Eu lembro que quando eu fui visitar ele, ele falou para mim: era necessário que eu estivesse bem aqui. Eu tinha que estar preso. Eu tinha que passar por aqui. Nós não podemos pagar a chamada fiança para tirar ele. Não conseguimos. Aconteceu num episódio na nossa vida onde eu não pude ajudar. As pessoas que estavam ao redor não puderam ajudar. A família não pôde ajudar. Talvez alguém questionou dizendo: rapaz, que absurdo, cadê a família? Que tem hora que a pessoa reclama: cadê a família? Mas é Deus tratando. É Deus tratando. E eu lembro que quando eu fui visitar ele, foi muito comovente aquele momento. E ele falava: eu tinha que passar por isso. Eu estava plantando coisas que não era para plantar, não. E agora eu estou colhendo. Por isso ninguém conseguiu tirar. Então aprenda isso. Se você puder ajudar, ajude. Não negue. Mas eu já ajudei tantas vezes a pessoa ingrata. Ei, a tua recompensa vem de Deus. É só você não se cansar. Não desfaleça, continue fazendo bem. Tem recompensa para você. Você plantou, você vai colher. Isso é uma via dupla. Isso é para quem planta coisa ruim, mas é também para quem planta coisa boa. Então continue plantando, não pare. Porque mesmo em meio a essa ingratidão toda, você vai estar colhendo coisas na sua vida. E você não vai entender. Você fala: meu Deus, mas isso aqui eu não orei. Realmente você não orou, mas você plantou. Você não orou, mas você plantou com atitudes. Você ajudou pessoas. Você teve misericórdia de pessoas que estavam desviadas. Você podia insultar: rapaz, ele conhece a verdade, senhor. Não vou falar mais nada não. E se fosse você que tivesse com a cabeça virada? Você gostaria que as pessoas fizessem isso com você? Olhasse para você: rapaz, não vou falar nada para ela não. Ela sabe a palavra, ela era da igreja. Não vou falar nada não, ela sabe o que ela está fazendo. Hoje eu atendi uma pessoa e a pessoa falou desse jeito: pastor, eu estava afastado da igreja e tudo mais, e eu estava com uma vergonha tão grande de voltar. E eu falei para Deus assim, desse jeito: meu Deus, usa nem que seja uma pessoa só para dizer assim: volta para a igreja. Eu estou com uma vergonha tão grande de voltar pelas coisas que eu fiz, mas usa nem que seja uma pessoa, nem que seja um membro, alguém me encontrar na rua e falar: rapaz, você está sumido, volta para a igreja. Eu só quero isso, meu Deus. Ele falou assim que todo dia ele passava do outro lado da rua, passava pela rua de baixo da igreja aqui. Só que teve um dia que não teve jeito. Foi o jeito de passar na porta da igreja. Não, que ele está passando,
Tinha uma irmã na porta da igreja. Irmão, o que está acontecendo? Tudo bem? Rapaz, nós estamos sentindo a tua falta. Volta, vamos buscar Deus de novo. Ele, eu vou voltar. E voltou mesmo. E voltou mesmo. E se fosse você? Você entende? Então não pare de plantar. Um dia isso vai voltar para você. A misericórdia que você usa com as pessoas vai voltar para você um dia. Eu fico vendo as pessoas sendo muito radicais, humilhando aqueles que pecaram, que erraram. Tomara que você nunca caia. Tomara que você nunca caia. Porque quem está caído não quer estar caído, não. Você pode ter certeza disso. Eu prego o evangelho há tanto tempo e eu já atendi tanta gente afastada. Em nenhum momento eu consegui perceber nos olhos dessa pessoa, estou feliz de estar caída. Não. A pessoa já percebeu a burrada que fez e tudo mais, mas não tem força para voltar. E aí tem gente atacando pedra. Cuidado. A Bíblia Sagrada nos ensina: com a mesma medida que você medir os outros, vos medirão a vós também. Talvez hoje você fale, pastor, ninguém me ajuda, pastor. Mas talvez você também não ajudou ninguém. Talvez até apontou. Olha, sabia que esse aí não era crente de verdade. Sabia que estava na igreja só de fachada. Sabia, estava na cara dele. Bem que eu sentia alguma coisa em mim. Você sentiu tanto isso, por que não orou? Por que não intercedeu? Aí agora quer dar uma de santo e apontar o cara que caiu. E quando inverte a coisa? E quando é você? Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Em outras palavras, você vai plantar, você vai colher. Isso vai voltar para você. E talvez já contei para você isso em outra ocasião, e agora com essa mensagem acaba encaixando. Eu era pastor na igreja de Caxias, na cidade de Caxias, e na ocasião nós fomos fazer um culto de ação de graças. E quando eu cheguei lá na cidadezinha, era uma cidadezinha do interior, aí a mulher foi me relatar o porquê daquele culto de ação de graças, qual era o milagre que ia ser testemunhado naquele dia. E ela foi falar que ela estava vindo nessa estrada bem aqui, no quilômetro 17 aqui, estava vindo de lá para cá, e um carro indo daqui para lá, se perdeu na curva e bateu de frente com eles. O filho dela, que estava dirigindo, ficou um pouco ralado, machucado, mas ela ficou muito pior. Ela teve uma pancada na cabeça tão forte que a pele, essa pele aqui de cima, caiu por cima do olho assim, ficou a carne viva assim, aparecendo osso. Negócio sério, feio, feio, feio. O filho, quando olha para a mãe nessa situação, ele fala: minha mãe morreu. Sangue, sangue descendo. E ele era o tipo de cara, ele estava relatando para mim. Ele, pastor, eu sou o tipo de cara que quando eu estou na estrada, pastor, eu paro para todo mundo. Se eu ver um cara parado, com o capô levantado, pastor, eu paro. Eu ajudo, eu presto socorro e levo a pessoa para outra cidade. Pastor, eu ajudo todo mundo. E ele falou que estava bem aqui nesse quilômetro 17. Aconteceu essa batida, e ele fazendo sinal, ninguém parava. E o diabo na cabeça dele: aí, tu ajudou tanta gente e ninguém te ajuda agora. Tomou na cabeça, bem feito. Isso é para tu largar de ser besta. O que é isso? É o diabo querendo semear no coração da pessoa para ela errar. Não foi o que a gente acabou de ler aqui? Não errei, é isso. Não erre nisso, parando de fazer o bem por causa da maldade dos outros. Pare com isso, não faça isso. E o diabo soprando na cabeça dele: rapaz, você ajudou tanta gente, ninguém te ajuda agora. Agora que você mais precisa, não tem ninguém. Buzinando na cabeça dele. Até que veio um rapaz daqui para lá, estava numa SW4, parou o carro. Quando desceu, ele já veio desesperado: cara, me ajuda, pelo amor de Deus, nós sofremos um acidente aqui, minha mãe está sangrando muito, não sei nem se está com vida, pelo amor de Deus, me socorre. Ele falou: calma, calma, calma. Cadê sua mãe?
eu sou médico. Caramba, não era para nenhum daqueles carros parar não, era para aquele médico parar. Deus enviou um médico para ele, irmão. Ele não plantou? Não ajudou tanta gente? Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Se você plantar, você vai colher. Isso vai voltar para você, mas o diabo não quer que volte. Por isso ele quer que você se canse de fazer o bem. Por isso que ele quer fechar o teu coração, para você parar de ajudar as pessoas, parar de estender a mão, parar de usar de misericórdia. Só que um dia você pode precisar de misericórdia. A Bíblia Sagrada diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma hora você pode precisar. E aí ele testemunhando ali para mim, eu falei, que coisa maravilhosa. Eu olhava para a mãe dele, não tinha nenhum hematoma, nada, nenhuma sequela, nenhuma cicatriz. Eu falei, não parece que a senhora sofreu esse acidente. E a gente concluiu ali, realmente foi Deus. Não tem outra explicação. Um acidente como aquele, um negócio muito sério, e Deus enviou, foi um médico para socorrer eles. E deu tempo de socorrer, fez ali todos os procedimentos, deu tudo certo. Você vê, nós vamos colher no tempo certo. Vamos ler de novo isso aqui? Olha lá, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecidos. Não desfaleça, não mude quem você é. Você gosta de ajudar as pessoas, não se feche. Mais uma vez eu relato aqui para você, eu sei que não é fácil lidar com a ingratidão, as pessoas muitas vezes não retribuírem o teu favor, não agirem da mesma forma com você. Às vezes as pessoas até olham para você, você é bobo, você ajuda muitas pessoas, as pessoas não são assim com você. Você é uma pessoa inteligente, você está plantando, você confia na obra de Deus, na lei de Deus. E a lei de Deus diz: tudo que o homem plantar, semear, isso também ele vai colher. Que você leve isso para 2024. Talvez você errou nesse quesito em 2023. Talvez você se fechou para muita coisa, se endureceu para muita coisa. Pastor, eu até dizia, não sou mais bobo não, pastor, não sou mais bobo não, já fui muito bobo. Você não era bobo, você era inteligente, você era bom. Deus tinha transformado o teu coração. Bobo você se tornou quando você se endureceu e parou de fazer o bem. Foi aí que você errou. Você entende sim ou não? Não mude quem você é por causa dos outros. Amém? Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Posso indicar um filme para você assistir? Posso? Alguém já assistiu um filme chamado O Impossível? Já assistiu alguém? Ninguém? Vou dar só uma sinopse para você. É mais ou menos assim: é uma família que vai passar umas férias, eu não lembro, alguma ilha da Tailândia, e acontece um tsunami. Tsunami é aquele terremoto dentro da água e forma aquela onda que invade, né? Quem estiver ali próximo do mar, não tem jeito, a água invade e sai levando tudo. E a família foi passar uma temporada lá, nessas férias lá, e acontece esse tsunami. E eu lembro que tem um episódio do filme, não vou falar tudo, não vou soltar o spoiler aqui para você, mas tem uma parte do filme em que um dos meninos, ele não se feriu tanto em meio à enxurrada. E a mãe dele fala para ele assim, a mãe dele estava muito mal, e a mãe dele fala para ele assim: faz alguma coisa para ajudar as pessoas, ajude, seja útil, vá lá, procure alguma coisa para fazer, seja útil aqui nesse lugar, tem muita gente precisando. E ele vai ajudar as pessoas,
E quando ele volta, a mãe dele sai dali. Alguém tira a mãe dele, coloca um outro nome. Ele se perde da mãe dele, ele entra em desespero. Ele fala, em outras palavras: poxa, eu ajudei as pessoas e eu tomei na cabeça. Meu Deus do céu. E depois, no final do filme, todo mundo consegue se juntar. E eu estava assistindo esse filme ontem com a minha filha, e eu falava para minha filha, eu falei: olha, a gente precisa fazer o bem quando a gente puder, filha. Se tiver dentro das nossas posses, você faça. Ajude seus amiguinhos, ajude todo mundo. Só não ajude quando você não puder, mas se você puder, não deixe de fazer o bem. Eu falei: olha aqui, filha, tá vendo? Todo o bem que ele plantou voltou para ele. Olha lá, a família dele reunida. E morreu muita gente no filme, e muitas famílias não conseguiram ser restituídas, mas a dele foi. Depois vale a pena você assistir, é um filme muito emocionante. Na internet tem. As pessoas até já um dia perguntaram para mim: pastor, não é errado baixar filme da internet? Irmão, o que está na internet é livre. O que não pode é a pirataria, é você baixar para vender. Isso é pirataria. Mas se está na internet, ou chamado streaming, assistir online, isso não é pecado não. Você pode assistir, está tranquilo. Em nome de Cristo. O que não pode é baixar para revender e ganhar dinheiro com isso. Aí é pirataria. Deu para entender, pessoal? Então é um filme que vale muito a pena assistir. Se eu achar o link, eu mando para você lá no grupo. Se eu não achar, você pesquisa. Tem vários sites. Você pesquisa, você vai achar, é muito bom. Você vai ver que é exatamente isso que eu estou pregando aqui para vocês. É plantar para poder colher. Vamos orar. Levante as mãos, feche os olhos. Senhor Deus, nós te damos graças, e de bom grado nós aceitamos essa correção. Estamos fechando o ano, Pai, faltando pouquíssimos dias para findarmos esse ano, e essas orientações da parte do Senhor, nós estamos acatando todas elas. Não iremos desprezar essas orientações. Não queremos errar nisso. O fato de nós plantarmos o bem e a maldade dos outros nos influenciarem e chegar até o ponto de mudar quem nós somos. Tudo que o diabo quer é que venhamos nos corromper, perder a originalidade, perder a nossa identidade. Já está intrínseco dentro do cristão de ser bom, de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Isso é a característica de Deus em nós. E o diabo quer fechar o teu coração, quer te endurecer, para que você não ajude mais ninguém, porque um dia você foi ferido, um dia você experimentou a ingratidão, as pessoas não retribuíram da mesma forma com você o que você fez, mas que você a partir de hoje possa focar da maneira correta. A tua recompensa vem de Deus, ao seu tempo Ele recompensa as pessoas. Ele não deve nada para ninguém, querido, nada para ninguém. E no momento certo Ele te retribui, mesmo que seja em meio à dor, mesmo que seja em meio à ingratidão, mesmo que você está passando um momento difícil, onde as pessoas te apunhalaram pelas costas. Nessas horas você vai ver a colheita chegando para você. Coisas boas estarão acontecendo, porque você não desfaleceu, você não parou de plantar, não parou de plantar. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Levante as suas mãos aos céus. Diga comigo, Senhor Jesus: tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Me ajuda a não mudar quem eu sou por causa da maldade dos outros, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos.